Olá, cursistas! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou a Rosimeire e vou estar com vocês na disciplina de Associativismo e Cooperativismo. O objetivo principal dessa disciplina é orientar o futuro profissional sobre seu principal e o seu papel como agente de intervenção econômica na realidade das empresas do primeiro, segundo e terceiro setor do país, especialmente através do associativismo. Na videoaula passada, nós aprendemos a respeito dos tipos de organização, da sua gestão e também das suas características. Hoje, nós vamos aprender a respeito de, primeiro, apresentar o conceito introdutório sobre o associativismo, depois, os princípios e características do associativismo e conhecer as características objetivas e vantagens de se associar. Esses são os conteúdos que nós iremos aprender agora na segunda semana da disciplina Associativismo e Cooperativismo. Nós sabemos que só quem tem uma empresa sabe como é desafiador administrar seu próprio negócio. Mas, no mundo dos pequenos negócios, aquela frase, a união faz a força, tem muito sentido. E o associativismo é a prova disso. Por se tratar de um modelo que incentiva a cooperação e a integração entre os indivíduos, o associativismo ele visa proporcionar crescimento aos envolvidos na rede. Por isso, mais do que um recurso de aproximação, ele também é uma estratégia de expansão e permite que os participantes se desenvolvam mais do que os seus concorrentes no mercado. E aí, tem uma noção da representatividade e da importância que o associativismo faz na diferença da gestão, do desenvolvimento das empresas, principalmente as empresas de micro e médio porte? Pois bem, então agora vamos aos conceitos para entendermos de que forma o associativismo ele é entendido. Bem, conforme conceito, nós podemos dizer que o associativismo pode ser entendido como uma forma de organização em constante e permanente integração e que tem como finalidade conseguir benefícios comuns através de ações coletivas. Então, isso são formas de associativismo. Para vocês terem uma noção, a prática do associativismo ela é bem antiga e surgiu muito antes da criação do próprio termo. Trata-se de uma metodologia aplicada em empresas de qualquer área de atuação, desde que todas tenham algum objetivo em comum, ou seja, algo em comum. Nós podemos dizer também que o associativismo ele é um modelo de colaboração entre empresas que têm interesses em comum. Os benefícios desta união são diversas, como, por exemplo, vantagens econômicas, conquistas relacionadas à representatividade e defesa mútua de interesses são alguns destes benefícios. Quando nós falamos, então, do associativismo, nós podemos dizer também que ele é uma forma básica para se organizar juridicamente um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, para a realização de objetivos comuns. Vamos a um exemplo. Uma associação de moradores de um determinado bairro tem como função defender os interesses daquele bairro perante a prefeitura e órgãos competentes. Então, neste caso, os moradores, eles se unem justamente para
fazer com que algumas necessidades neste ambiente sejam atendidas. Então, a associação é justamente essa união de pessoas que têm os mesmos objetivos em comuns, seja eles para melhorar a qualidade de vida do ambiente, para fazer melhorias em relação a alguma questão voltada à estrutura e assim por diante. Pois bem, o associativismo, ele é diferente do cooperativismo. Vamos ver por quê? A associação, nós podemos dizer que ela é um grupo de 2 ou mais pessoas que organizam para defender os interesses comuns, como o exemplo anterior dessa união ou reunião de pessoas para buscar melhorias para um determinado bairro. Então, a associação é esse grupo de pessoas que vão defender esses interesses comuns sem fins lucrativos e com personalidade jurídica. Já as cooperativas, elas são organizações e elas são organizadas pelo menos por 20 pessoas físicas unidas pela cooperação e ajuda mútua, com gestão democrática e participativa e com objetivos econômicos e sociais comuns, cujos aspectos legais e doutrinários são distintos de outras sociedades. Os benefícios de uma associação, eles estão interrelacionados à sociedade-mercado, às pessoas e assim também aos objetivos e necessidades. Então, as associações, elas trazem para os seus associados diversos benefícios e esses benefícios, eles podem ser direcionados para as pessoas, assim como para as empresas, que tenham objetivos e necessidades comuns. E tudo isso se transforma de uma forma de melhoria tanto para a sociedade quanto para o mercado. Vamos ver algum desses benefícios? Pois bem, nós temos aqui o benefício da troca de experiência. Esse benefício, ele se relaciona à união propiciada pelo associativismo e faz com que os gestores, né, assim como aquelas pessoas associadas, com que elas pensem de modo coletivo, troquem experiências ricas e tenham ideias que os ajudem a crescer em conjunto. Na associação comercial, por exemplo, dos municípios mineiros, os empresários, eles podem participar de eventos, né, que são oportunidades únicas para ampliar o network, assim como firmar parcerias entre outras empresas, entre outros agentes envolvidos. Outro benefício é o conhecimento aprimorado. Neste caso, cada gestor ele traz bagagens valiosas e o convívio com mais pessoas, com mais empreendedores, com mais negociadores, é uma chance, né, de adquirir mais conhecimento. Além também de trocar ideias sobre a rotina frente a frente da sua empresa, para que isso possa os ajudar a, quem sabe, também a começar uma nova jornada. Então, o conhecimento aprimorado, ele pode fazer com que aquelas pessoas que têm interesse também de abrir o seu próprio negócio, fazer com que elas consigam, a partir das experiências vividas, assim, dos conhecimentos que são tragos com essas pessoas, com esses associados que também já estão inseridos no seu negócio. Bem, outro benefício é a redução de custos. Em uma rede com um número maior de integrantes, é muito mais fácil conseguir preços mais acessíveis em produtos, em serviços que fazem parte do dia a dia de sua empresa.
Então, por exemplo, a SCMG, na SMG, né, que é a Associação Comercial de Minas Gerais, os associados, eles têm condições exclusivas em diversos destes benefícios. Por exemplo, eles podem usar uma vitrine de vantagens, como os empresários eles podem anunciar seus produtos e serviços, né, para outros associados sem pagar nada. E os compradores contam com algumas ofertas especiais. Pode também ter a redução, né? Neste caso, com a redução dos custos gerado por despesas menores, o que ocorre? Automaticamente, o lucro dessa empresa tende a aumentar. E a partir daí, esta empresa também tende a chegar em lugares mais desejáveis, consegue então permanecer no mercado, conseguem se tornar cada vez mais competitivas. Bem, outro benefício está relacionado à autoridade para a marca. Bem, o que seria isso? Ao utilizar uma marca forte, como a associação comercial na fachada, quando você utilizar essa marca ou nas dependências do seu estabelecimento, isso é uma forma de relacionar a imagem do negócio, né, do seu negócio, com a reputação da entidade. E isso, querendo ou não, ajuda a transmitir credibilidade ao público interessado. Bem, outro benefício relacionado ao associativismo é a maior competitividade. Neste caso, com acesso a produtos e serviços mais baratos, mais conhecimento do negócio e uma rede de contato mais robustas, que isso, querendo ou não, são os benefícios conquistados por meio, né, do associativismo, o que acontece? O negócio ele ganha mais visibilidade e, por consequência, ele se torna mais competitivo no mercado. Pois bem, agora que você já conhece um pouco a mais sobre o conceito e a importância do associativismo e seus benefícios, que tal agora nós falarmos um pouco dos princípios do associativismo, que são aquelas ações que, querendo ou não, servem para modelar as ações em volta, né, do público em que a associação ela está inserida. Nós podemos dizer aqui que a base do capitalismo ela continua sendo responsável por quase toda a dinâmica empresarial encontrada no país atualmente. Mas já há tempos que vemos iniciativas que buscam criar alternativas ao modelo mais tradicional de negócio. Neste caso, nós podemos dizer que o associativismo e o cooperativismo, eles acabam surgindo como uma das duas principais ações de organização e que vem ganhando cada vez mais espaço no setor dos negócios, principalmente dos pequenos negócios. Então, vamos aqui a um desses princípios. Bem, só antes de falarmos um pouquinho desses princípios, vamos só relacionar esse associativismo à questão de solidariedade. Por exemplo, podemos dizer que o associativismo ele se baseia na ideia de solidariedade, de livre participação de cada associado e de cooperação e união para encontrar soluções comuns para resolver problemas, demandas ou para alcançar objetivos. Então, pensando nestes processos, é que se elenca os princípios do associativismo, que está relacionado a essa questão da solidariedade, da livre participação, da cooperação, da união, que, querendo ou não, é uma forma de encontrar soluções comuns para problemas diversos.
Então, o primeiro princípio é o da visão voluntária e livre, ou seja, as associações são organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a usar seus serviços e dispostas a aceitar a responsabilidade de sócios sem discriminação social, racial, política, religiosa e de gênero. Já o segundo princípio, ele está relacionado à gestão democrática pelos seus sócios. Isso significa que as associações, elas são organizações democráticas controladas pelos seus sócios que participam ativamente no estabelecimento de suas políticas e tomada de decisões. Homens, mulheres eleitos como representantes são responsáveis para com os sócios. O terceiro princípio, ele está relacionado à participação econômica dos sócios. Os sócios, eles contribuem de forma equitativa e controlam democraticamente as suas ações. Os sócios destinam eventual superávit para os objetivos por meio da deliberação em Assembleia Geral. Já o próximo princípio é o princípio da autonomia e independência. Isso significa dizer que as associações, elas são organizações autônomas de ajuda mútua, controlada pelos seus membros, entrando em acordo operacional com outras entidades, inclusive governamentais, ou até mesmo recebendo capital de origem externa. Devem fazê-lo de forma a preservar seu controle democrático pelos sócios e manter a sua autonomia. Isso significa dizer que se aquela associação ela receber capital externo, esse capital ele não pode influenciar na tomada de decisão, não pode influenciar na autonomia que a associação tem. Então, seria justamente a associação porque ela tem esta independência e autonomia. O quinto princípio está relacionado à educação e formação, que seria as associações, elas devem proporcionar educação e formação aos seus sócios, porque isso é muito importante. Dirigentes eleitos também e administradores, de modo a contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento. Essas associações, elas deverão, a partir do momento em que existe esse princípio da educação e da formação, esses deverão informar o público em geral, em particular os jovens e os líderes formadores de opinião, sobre a natureza e os benefícios da cooperação. Então, a educação e a formação, ela também pode proporcionar aos seus associados o conhecimento integrado, a fazer com que esses associados, eles conheçam a forma de gestão da associação, a organização, quais são os recursos e de que forma esses recursos eles podem ser melhores trabalhados para fazer com que a qualidade de vida daquele ambiente onde a associação ela está inserida possa se valer, ser eficiente, efetiva e eficaz. Bem, o sexto princípio está relacionado à interação. Então, associações, elas atendem a seus sócios mais efetivamente e fortalecem o movimento associativista, trabalhando juntas por meio de estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. Então, este princípio, ele visa justamente fazer com que aquele movimento, ele se torne forte, fazer com que todas as pessoas trabalhem em comum acordo e que elas tenham essa ajuda uma da outra e que tenham interesse também para buscar essas melhorias. Já o sétimo princípio está relacionado
aos interesses pela comunidade. Então, as associações, elas trabalham pelo desenvolvimento sustentável de suas comunidades, municípios, regiões, estados e países, por meio de quê? De políticas aprovadas por seus membros. Já o próximo assunto seria aqui relacionado às características das associações. Então, nós vimos os princípios do associativismo. Então, agora vamos falar um pouquinho das características, porque as associações, elas são diferentes das características, ou são diferentes, né? Tanto as características, os objetivos, as vantagens são diferentes quando nós comparamos com o cooperativismo. E as características do cooperativismo nós já vimos no módulo relacionado à primeira semana. Então, vamos lá. As características. A associação, quais são as suas características? Como que eu posso, né, definir, como que eu posso reconhecer uma associação? Primeiro, é a união de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas com objetivos comuns. É também o seu patrimônio constituído pela contribuição dos associados, através de doações ou subversões. Seus fins, eles podem ser alterados pelos associados em assembleia, tendo cada um direito do voto. Também são entidades de direito privado e não público, podendo realizar operações financeiras, assim também como operações bancárias. Porém, as sobras de operações financeiras devem ser aplicadas dentro da associação, diferentemente da cooperativa, que aquilo que sobra, que é definido como lucro, são divididos entre os cooperados. Os dirigentes, eles não recebem remuneração, são trabalhos voluntários. Os dirigentes, eles podem representar a associação em ações coletivas de seus interesses. Além disso, a associação, ela possui um sistema de escrituração contábil simplificada. Bem, falamos das características. Agora vamos aos objetivos. Bem, um dos objetivos da associação é fortalecer os laços de amizade e solidariedade. Outro objetivo é reunir esforços para reivindicar melhorias em sua comunidade, assim como defender os interesses dos associados, desenvolver interesses coletivos de trabalho, produzir e comercializar de forma cooperada, melhorar a qualidade de vida e participar do desenvolvimento da região na qual a associação ela está inserida. Bem, então nós falamos sobre as características, sobre os objetivos. Vamos agora para as vantagens de se associar. O primeiro é porque a associação ela representa força de reivindicação junto às quaisquer instâncias que têm como possibilidade buscar e alcançar as melhorias para o grupo ou para a comunidade. Por serem organizações de interesse público, têm direito de usufruir, né, de programas governamentais, de acesso facilitado ao crédito ou em programas de financiamento, assim como o acesso às ONGs, né, que querendo ou não acabam promovendo programas de ajuda ou de desenvolvimento. As associações, elas são isentas de imposto de renda e também possuem assistência técnica facilitada. Pois bem, nesta videoaula, nós aprendemos os conceitos de associação, aprendemos quais são os benefícios, assim como os princípios, as vantagens, as características de uma associação. Vamos agora para a próxima aula, ainda da segunda semana. A nossa próxima videoaula vai ser
a respeito de entender o processo de gestão das associações e entender a estrutura organizacional de uma associação. Até a próxima videoaula. O objetivo principal desta disciplina é orientar o futuro profissional sobre seu papel como agente de investigação socioeconômica na realidade das empresas do primeiro, segundo e terceiro setor do país, especialmente através do associativismo. E hoje, nesta videoaula, nós iremos entender o processo de gestão das associações e a estrutura organizacional de uma associação. Bem, então vamos lá. Aqui nós temos as diferenças entre associativismo e o cooperativismo. Como já tinha falado, o associativismo ele é diferente do cooperativismo. De forma bem resumida, nós podemos dizer que o associativismo ele está relacionado à questão de reunião das pessoas, né, dos associados, dos moradores, enfim, para a busca de melhoria. Já o cooperativismo, ele está voltado para a questão de cunho econômico. Mas vamos lá. Enquanto o objetivo primordial das associações é promover a assistência social, educacional, cultural, a representação política, a defesa de interesses de classe, dentre outros direitos constituídos, o objetivo da cooperativa, como eu falei, é diferente, pois ele é de cunho econômico. Vamos dar um exemplo em relação a essa diferença para que vocês possam entender. Vamos pegar o exemplo da associação de moradores. Vamos supor, né, que tem então uma associação de moradores de bairro que vai buscar defender os interesses das pessoas, né, que ali habitam naquele lugar. E essas buscas pode ser, por exemplo, por mais transporte público, por mais escolas, por mais seguranças, entre outras, que perante aos órgãos públicos ou até mesmo a iniciativa privada, esses podem estar acionando qualquer uma dessas duas para tentar buscar essa melhoria para a população. Já o cooperativismo, por exemplo, ele pode ser a reunião de produtores, por exemplo, vamos supor que seja aí produtores de leite, para negociar a compra de alimentos, de medicamentos para o gado e de produtos junto a outros fornecedores. Então, a diferença é que enquanto um aciona o poder público, assim como o poder privado, para a busca de melhorias no ambiente em que eles estão inseridos, já o cooperativismo, a diferença é que ele está relacionado à questão de menor despesa, buscar maior lucro, mais efetividade na produção. Ou melhor, né, na atividade econômica de que aquelas pessoas, aqueles cooperados estão participando. Bem, então falando agora um pouquinho da gestão das associações. Nós podemos dizer que, por seu princípio doutrinários, as associações elas se baseiam na autogestão. Por meio de Assembleia Geral dos Sócios, são definidas as políticas e linhas de ação da instituição, bem como se elege uma diretoria que irá ser responsável pela administração da associação. Bem, vamos entender um pouquinho o que seria, então, essa autogestão. Nós podemos dizer que a autogestão, ela busca uma forma alternativa de desenvolvimento. Podemos dizer que a autogestão é uma proposta de organização do trabalho com poucos níveis hierárquicos e tomadas de decisão compartilhada. Isso significa
que é necessário o envolvimento de todos os participantes na tomada de decisão sobre o trabalho. No entanto, a autogestão, ela não se configura apenas como outra maneira de administrar. Porque a autogestão também, ela pretende transformar a realidade através de um projeto social. A busca da organização por uma ação coletiva é o foco desta direção, pretendendo, por exemplo, eliminar as estruturas de autoridade e da sociedade capitalista. Só que as associações, elas dependem em maior ou menor grau de órgãos governamentais, assim como de outras organizações, né, através de estabelecimentos de convênios e projetos que podem comprometer o exercício da democracia. E devido a esses fatores, está relacionado também, né, a realização de uma gestão por um conselho que acaba, querendo ou não tendo aquela escolaridade ou conhecimento gerencial seja autossuficiente. Devido a isso, o nível de envolvimento dos associados passa a ser menos frequente e essa participação ela é importantíssima no processo do associativismo. Bem, então, dentro deste processo, quando nós falamos da questão de política, né, quando nós falamos essa questão das linhas de ações das instituições, nós vamos agora verificar de que forma jurídica a associação ela se pauta. Então, a legislação que está direcionada à associação, então ela consta tanto na Constituição Federal e no novo Código Civil. Alguns estados, eles podem encontrar legislações específicas para atender, geralmente, uma outra especificidade estadual. Mas, qualquer que seja a legislação, ela deverá estar subordinada às leis federais. Bem, os locais onde se encontra a legislação, na Constituição Federal, o artigo 5º, do parágrafo aqui 17 a 21 e artigo 72 do segundo parágrafo. As associações também, elas estão disciplinadas no Código Civil, na Lei de número 10.406 de 2002, artigo 51 até o 56. Bem, quantas pessoas para a formação de uma associação, para eu formar uma associação, quantas pessoas são necessárias? Eu sozinha posso formar essa associação? Eu posso pegar uma pessoa daqui, uma pessoa dali, que cada um tem um objetivo diferente? Eu posso fazer isso? Pois bem, a legislação ela estabelece um número mínimo para se organizar a uma associação. Em primeiro princípio, aqui basta 2 pessoas com interesses. Porém, esse número mínimo seria de 10 pessoas na prática. Então, fala-se aí 2 pessoas, mas na prática é necessário 10 pessoas. Por que 10 pessoas? Porque cada uma dessas pessoas, elas vão conseguir preencher aqueles cargos que são necessários para a formação, né, do Conselho da Administração e do Conselho Fiscal. E o novo código, ele exige que estejam, né, as associações com essa formação. Então, por isso que só 2 pessoas não podem, não é que não podem, não seria o ideal para formar a associação por causa dos outros cargos que nascem com a associação e isso é exigido pelo Código Civil. Bem, e o patrimônio? Como é formado o patrimônio dessas associações? O patrimônio ele é formado por taxas pagas pelos associados, por doações, por fundos e reservas e não possui
capital social. Então, são os próprios associados que contribuem com taxas para formar o patrimônio da entidade, assim também como as doações de outras organizações e os fundos de reserva. E as associações, quando elas têm um capital bem significativo, esse valor ele não pode ser distribuído pelos associados, ele deve ser aplicado na associação, diferentemente das cooperativas, que existe então uma divisão aí, né, dos lucros para aqueles cooperados de acordo com a cota que eles adquiriram durante aquele período. Depois nós temos aqui também a remuneração. Como que é a remuneração de dirigentes e como que ocorre os resultados financeiros? Como que os associados eles conseguem perceber qual é ali o desenvolvimento da empresa, né, o desenvolvimento da associação em questão financeira. Então, os associados, as pessoas que estão dentro de algum cargo, que faz parte dos conselhos, esses dirigentes, eles não são remunerados. Nem existe a distribuição, por exemplo, de sobra, como eu falei, entre os associados, conforme o princípio da instituição sem fins lucrativos. Porque a associação, ela é sem fins lucrativos. Significa dizer que as sobras, elas têm que ser investidas dentro ali da organização. Bem, são mantidas por meio de contribuição dos sócios, né, dos associados, as taxas, né, ou de cobranças também pelos serviços prestados, assim como os contratos e acordos que são firmados com empresas e agências nacionais e internacionais. Bem, também existe as doações, né, legados, heranças, rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio, sob a administração do recebimento de direitos autorais. E como que é a estrutura de uma associação? Então, como nós podemos observar aqui nesta figura, nós temos então a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, o presidente, o vice-presidente, o secretário e o tesoureiro. Vamos ver agora quais os conceitos nós temos, o que a Assembleia Geral faz, os integrantes da Assembleia Geral, o que o Conselho Fiscal faz, o que o presidente, o vice-presidente e assim por diante. Então vamos lá. Conhecendo aqui a estrutura organizacional de uma associação. Bem, Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o órgão supremo de uma associação ou cooperativa, que dentro dos limites da lei e do estatuto tomará toda e qualquer decisão de interesse da sociedade constituída. É na Assembleia Geral que cada associado, com igual poder pelo voto, concretiza seus direitos de igualdade, de participação e de gestão democrática. Então, quando existe alguma situação em que é necessário tomar decisão, é feito a Assembleia Geral e todos os associados, eles participam e pelo voto é decidido em relação àquela ação, em aquela tomada de decisão. Já no caso da parte, né, da doutrina da administração, nós temos aqui a diretoria. Então, o que a diretoria faz? Qual que é o objetivo dela aqui? Então, a diretoria ela administra a associação e também propõe e executa o plano anual de atividades, né, que é aprovado em assembleia. Dentre outras atividades da diretoria administrativa, dentre essas outras funções, destaca-se também o elaborar e apresentar o relatório anual
ah, que estabelece, né, o valor da mensalidade para os sócios, né, que são aí seus contribuintes. Também de responsabilidade dos diretores aqui administrativos, entrosar-se com instituições, né, fazer contatos aí com instituições públicas e privadas em atividades de interesse comum, definir a programação dos eventos da associação, assim como contratar, demitir funcionários e convocar a Assembleia Geral. Então, a diretoria administrativa ainda tem estas outras funções dentro deste setor. E o Conselho Fiscal? O que o Conselho Fiscal faz? O Conselho Fiscal ele é um órgão de fiscalização. O próprio nome já diz, né? O que ele faz? Ele fiscaliza as atividades econômicas e financeiras da associação. Então, o Conselho Fiscal ele tem uma missão de zelar pelos interesses da organização e dos associados, através da fiscalização periódica da entidade. Já a presidência, qual é a representação dela? Então, a presidência ela pode representar a associação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente. A presidência ela deve cumprir e fazer cumprir o estatuto, assim como convocar e presidir a Assembleia Geral e das reuniões da diretoria. Então, é papel da presidência assinar todos os cheques, as ordens de pagamentos e os títulos, né, que representam as obrigações financeiras da associação. Já a vice-presidência. O papel da vice-presidência é de prestar colaboração à presidência. Em algumas circunstâncias, deve-se substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos. Quando o presidente ele não está presente, ou ele fez uma viagem, ou ele foi impedido devido a alguma atividade irregular, quem assume a presidência é o vice-presidente. Então, o vice-presidente é que ele fica, né, responsável até o fim do mandato naquela associação. Bem, o secretário. O secretário, quais são as suas atividades? As atividades do secretário são secretariar as reuniões da diretoria e Assembleia Geral e redigir as atas. Ele também deve publicar todas as notícias das atividades da entidade. Então, são responsabilidades do secretário. O que faz o diretor financeiro? O diretor financeiro, ele é o responsável em arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, as rendas, os auxílios, os donativos, sempre mantendo em dia a escrituração. O diretor financeiro, ele também é responsável pelo pagamento das contas e despesas, né? Autorizado aí pelo pagamento das contas. Além disso, representar os relatórios de receita e de despesa, sempre que for solicitado. Ainda faz parte do departamento financeiro a atividade de apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral, para verificar se há aprovação ou não, bem como entregar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal. Bem, agora que eu fiz a definição, né, de toda a estrutura organizacional de uma associação, vamos conhecer o desenho desta estrutura, que é denominado de organograma. Seria este daqui, olha, esse daqui é um organograma de uma associação qualquer, de uma cooperativa, tá?
em que eu tenho aqui, olha, a Assembleia Geral, logo depois o Conselho Fiscal, que é aquele que fiscaliza tudo, depois eu tenho o Conselho de Administração, olha, aqui também tem as consultorias e assessorias, o presidente, os departamentos, né, administrativo, técnico, e abaixo seriam os outros subdepartamentos em que vai ter aquela pessoa responsável pela recepção, pelo financeiro, pela contabilidade, cadastro, enfim. Isso daqui nós podemos observar que é um organograma que representa uma estrutura de uma associação. Pois bem, na próxima videoaula, nós vamos aprender a respeito do relacionar os tipos de associação, apresentar um roteiro para a criação de uma associação e reconhecer o valor da cooperação e a economia solidária para a geração de trabalho e renda. Espero vocês até a próxima videoaula.